Semana passada foi bastante agitada, né? A gente tinha comentado aqui no nosso último call, feito na última segunda-feira, 2 pontos aí estavam bastante no radar. E esses 2 pontos foram que fizeram preço ao longo da semana. Na verdade, foram 3 pontos, né? Tem a questão do fiscal no Brasil, que também segue no radar, mas acabou ficando de segundo plano, dado os eventos que a gente viu no exterior. Mas sobre a questão fiscal aqui no Brasil, a gente deve ter aí desdobramentos ao longo dessa semana e logo a gente já fala mais um pouquinho sobre isso. Sobre os pontos que influenciaram na semana passada, que a gente tinha comentado, primeiro foi a questão da inflação e políticas monetárias, né? Julho chegou a ser descartado como um mês que o Fed iria começar os cortes de juros, setembro chegou a rodar como um mês com maior probabilidade que o Fed iria começar os cortes de juros, isso depois dos dados de inflação ao consumidor que saíram na semana passada, que foram divulgados e vieram mais fortes, mas depois o movimento acabou arrefecendo, o juro voltou a ser a aposta majoritária. Por lá, parafraseando aí uma dirigente do Fed, que acaba resumindo bem a percepção agora no curto prazo, nesse momento aí de postergação em relação ao início de corte de juros dos Estados Unidos, que é um gatilho bastante relevante. Não há urgência em ajustar as taxas de juros dos Estados Unidos. O mercado de trabalho está forte, os consumidores têm gastos robustos e a inflação cai de forma mais lenta nos últimos meses. O Banco Central tem muito trabalho a fazer antes de ter certeza que a inflação está no caminho certo. Esse foi o primeiro ponto. As taxas de juros voaram na semana passada e acabaram pressionando os mercados como um todo, mas além disso, geopolítica seguiu também forte no radar, aí tendo desdobramentos que foram saindo mais para o final da semana, que já era o tão aguardado aí, ficou sendo falado ao longo de 2 semanas, semana passada esquentou mais, o aguardado ataque do Irã contra Israel. Ao longo da semana, várias informações nesse sentido aí foram saindo, até mesmo ali meio que preparando também os mercados, né, os agentes do mercado para a situação que estava se desenhando. Tanto é que o preço do petróleo foi para cima dos $90 o barril, aí falando do tipo Brent, e isso aconteceu ao longo desse processo de 2 semanas, desde o ataque feito por Israel à embaixada do Irã na Síria. Enfim, outros eventos estavam no radar também, eu vou resumir aqui, rodar um pouquinho rápido, né? Jean Paul Prats fica, a semana começou novamente com o presidente da Petrobras na porta de saída da Petro, terminou com o Jean Paul Prats garantido no cargo. Por hora, esse risco se esvazia e é um trigger aí de recuperação para os papéis da Petrobras no curto prazo. Vendas no varejo aqui no Brasil também foram divulgadas, um crescimento robusto, varejão no Brasil respirando e forte nesse início de ano, né? Depois de uma expansão de 2,8% em janeiro, as vendas no varejo vieram em fevereiro avançando 1%, mas em relação aos desempenho dos papéis na B3, isso aí não aliviou a pressão de jeito nenhum. O mercado aqui está muito mais de olho no movimento dos juros do que qualquer outra coisa, e a semana foi marcada por uma alta importante nas taxas de juros aqui no Brasil, acompanhando o movimento das treasuries lá fora. Nem o IPCA mais fraco, que foi divulgado por aqui, que foi divulgado também na semana passada, arrefeceu esse movimento. E aí, sobre o por vir, para onde vamos, a semana aí tem PIB na China, né? E começa aí com essa segunda-feira, esse início de semana aí, com o mercado bastante dividido. Os índices asiáticos fecharam em queda, em sua maioria. Europa e Estados Unidos, dado o ataque sem grandes impactos contra Israel, diminuindo aí o risco de desdobramentos. A gente está vendo aí posições vendidas, né, sendo cobertas, sendo reduzidas e dando esse início aí de semana com uma recuperação dos mercados, mesmo com as altas nas taxas de juros que a gente está vendo nesse momento nos Estados Unidos. Os treasuries estão subindo aí de ponta a ponta. Então, semana por aqui, aí falando de Brasil, começa com a agenda um pouco mais vazia. Hoje o Campos Neto fala às 15 horas. Esse geopolítico menos tenso ajuda a aliviar as pressões por aqui, né? Mas as commodities embaixo também deve dificultar um pouquinho o desempenho da B3 aí ao longo do dia. Falando de moedas, performance das moedas pares do real sugerem uma abertura aí mais lateralizada, sem grandes movimentos, ao contrário do que a gente vê no mercado de juros, que muito provavelmente a gente vai ver nesse momento agora, até o mercado abriu flat ali nos juros e começou a subir, bater máximas agora. Muito provavelmente a gente vai ver um mercado mais pressionado hoje, dado a situação do mercado de treasuries lá fora, né, sendo um ponto importante esse movimento nos juros, coincidindo também com pontos de atenção em relação ao nosso Ibovespa, que está aí na tela, né? O Ibovespa segue nessa região de consolidação, né?
um movimento lateral num range bastante curto, entre 2 a 3 mil pontos, entre 126.200 sendo a base, 129.200 sendo o topo, e agora voltou a se aproximar desse patamar aí de suporte, né? Desse patamar inferior, que é um ponto de atenção bastante importante, dado que é uma região que sugere, né, entrada de stops, ou seja, uma região de mínimas agora no curto prazo, e caso essas mínimas sejam renovadas, o comprado fica mais machucado e decisões de proteção podem acelerar, gerando inércia no movimento. A gente vai observar bastante como é que o mercado vai reagir nessa região, né? Caso essa região seja rejeitada, né? Tem uma rejeição dos preços, é um ótimo sinal. A teoria por trás seria que não há disposição de vendas por aqui, os compradores vão buscar atuar sem encontrar liquidez, sem encontrar contraparte, fazendo o preço subir e retomar rapidamente. Vamos observar o que se desenha a partir desse patamar de 126.200 aí que a gente tem na tela. Então, sobre essa semana, os principais destaques aí são principalmente em relação à geopolítica, né, o pedido de moderação feito a Israel e por vários países, um esforço para aliviar as tensões, conter um impacto maior. Isso aqui é o grande ponto, né? O ataque do Irã contra Israel já era bastante aguardado, foi ventilado ao longo da semana. A questão é os desdobramentos que vão ocorrer a partir de agora, caso sejam contidos, não ocorra uma escalada. Em tese, os efeitos nos preços ativos, em grande parte, já estão aí. Mesmo assim, é esperado para a semana um pano de fundo, né, com o petróleo mais pressionado, dólar mais pressionado. Isso aí deve ficar assim até o mercado perceber qual que vai ser a resposta de Israel. Além disso, a semana tem agenda, né? Atividades dos Estados Unidos, PIB chinês, por aqui saiu o IBC-BR, que é o PIB medido pelo Banco Central, é considerado uma prévia aí, praticamente do PIB, uma proxy do PIB, e reunião de dividendos da Petrobras na sexta-feira. Outra questão que deve seguir no radar também é o fiscal aqui no Brasil. Com as incertezas sobre a evolução na arrecadação, o governo está se preparando e preparando o mercado aí para alterar a meta de 2025, por enquanto é uma meta de superávit de 0,5% do PIB, e muito provavelmente indo para zero a expectativa para o fiscal no ano que vem, depois dessa alteração. É um ponto de atenção em especial, porque acaba pegando o governo também no momento mais delicado em relação à sua relação com o Congresso Nacional. Então, é um ponto aí que precisa ser bastante observado. Então, por enquanto, Ásia no negativo, Europa e Estados Unidos abrindo em alta, apesar aí da alta forte aí que a gente viu no petróleo ao longo da semana. Para quem a gente deve seguir vendo aí uma semana mais leve também, né? E as commodities podem dificultar essa evolução, dado que o Brasil é um país exportador de commodities, então tem muita correlação em relação a isso e vale observar. Na agenda, a gente vai ter o início dos resultados trimestrais de 2024 aqui do Brasil. Lá fora, começou na sexta-feira, a gente vai ver a continuidade desse calendário, né? Começou na sexta. A gente vai ter vencimento de opções aqui na B3. Nos Estados Unidos, além das falas dos dirigentes do Fed, aí, que todo mundo vai tentar interpretar para onde que vai os juros, quando que vão começar a cortar, a gente vai ter também vendas no varejo, que vão ser divulgadas hoje, dados de construção e indústria, que são divulgados amanhã, e o livro bege na quarta-feira. Na quinta, vai sair também dados sobre o mercado imobiliário americano, e isso aí também tem bastante importância. Europa tem dados da indústria sendo divulgados hoje, inflação na quarta-feira, e na China a gente vai ter meio que tudo hoje, PIB, indústria e varejo sendo divulgados sobre essas questões de geopolítica. Lembrem que o mercado costuma antecipar os movimentos, quando é muito dado que algo vai acontecer. Isso já está no preço dos ativos. A questão é o que não está na conta, o que não está no radar. Obviamente, geopolítica, guerras, essas reações, elas são bastante imponderáveis, bastante imprevisíveis, e dado a imprevisibilidade do mercado, nós voltamos ao nosso ponto que a gente sempre reforça, sempre fala, que é a questão de alocação, o asset allocation, a diversificação de ativos. Essa é a grande defesa do investidor para eventos inesperados. Ninguém sabe, ninguém vai conseguir prever qual vai ser a reação, o que vai acontecer. A Rússia vai acoplar com o Irã, Estados Unidos. A gente sempre espera que ocorra uma situação de bom senso, mas quando no nosso trabalho a gente lida aí com o patrimônio das pessoas, tudo que foi feito ao longo de uma vida, a gente fala, na última linha a gente está falando sobre a vida das pessoas,
a gente não pode idealizar que alguém tem uma bola de cristal e essa pessoa vai prever todos os movimentos e proteger os investidores na hora certa. O que vai defender o investidor é uma alocação adequada, uma diversificação de ativos bem feitas, com ativos com correlações diferentes, para defender o portfólio dos investidores, e nós temos tudo isso aqui dentro, na Wise, na Titan, pronto para vocês, pronto para ajudar o nosso investidor. Galera, vamos para cima, ótima semana, contem com todos os times das nossas mesas, da nossa asset, e bora, ótima semana.